Bem-vindos ao Enigmas do Brasil, o canal onde desvendamos as histórias que moldaram o coração do nosso país. Hoje, vamos viajar até o Rio Grande do Sul para um dia frio de inverno, 27 de junho de 1894, quando o distrito de Pulador, em Passo Fundo, se tornou o palco de um dos conflitos mais brutais da história brasileira, a Batalha do Pulador. Baseado em registros históricos do Museu Histórico de Passo Fundo e estudos da Revolução Federalista, este vídeo vai te transportar para o auge desse conflito. Pegue um café, ajuste-se na cadeira e venha com a gente desvendar esse capítulo marcante do nosso passado. Para mergulhar na Batalha do Pulador, precisamos entender o Brasil do final do século XIX. Era um período de transformações e conflitos. Em 1889, a proclamação da República encerrou a monarquia, mas o novo regime, liderado por figuras como os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, enfrentava resistência por todo o país. No Rio Grande do Sul, a situação era explosiva. O Estado, com sua forte identidade gaúcha, tradições de luta e uma economia baseada na pecuária, estava dividido entre dois grupos irreconciliáveis. De um lado, os republicanos, conhecidos como pica-paus, defendiam o governo central autoritário de Floriano Peixoto e a consolidação da República. Do outro, os federalistas, apelidados de maragatos, lutavam por um Brasil mais descentralizado, onde os estados tivessem maior autonomia. Essa rivalidade, alimentada por diferenças políticas, culturais e até pessoais, deu início à Revolução Federalista, um conflito que, entre 1893 e 1895, transformou o sul do Brasil em um campo de batalha. Cidades foram sitiadas, estradas bloqueadas e o sangue de gaúchos correu em confrontos que marcariam a história. No coração desse conflito, o distrito de Pulador, no município de Passo Fundo, norte do Rio Grande do Sul, foi escolhido como palco de um dos embates mais violentos da Revolução. Era 27 de junho de 1894 e o inverno gaúcho cobria os campos com uma névoa gelada. Pulador, na época, era uma área rural, com vastos campos abertos, colinas suaves e pequenos riachos, um terreno perfeito para as táticas de cavalaria tão características das guerras do Sul. Passo Fundo, por sua posição estratégica, era um ponto cobiçado tanto pelos federalistas quanto pelos republicanos, o que tornou o confronto em Pulador inevitável. Imagine a cena. O sol mal despontando, o som de cavalos relinchando, o tilintar de esporas e o peso da tensão no ar. Cerca de 4.600 homens estavam prestes a se enfrentar, divididos entre federalistas e republicanos. Não era apenas uma batalha por território, mas uma luta por ideais, por poder e pela visão de qual Brasil deveria prevalecer. Os federalistas, conhecidos por sua bravura e mobilidade, eram liderados por Gumersindo Saraiva, um dos nomes mais emblemáticos da Revolução Federalista. Saraiva, um gaúcho carismático e estrategista, comandava cerca de 2.500 homens, uma tropa composta por lanceiros, peões, fazendeiros e até voluntários de estados vizinhos, todos unidos pelo sonho de um governo menos centralizado. Seus homens, montados em cavalos, carregavam lanças, sabres e fuzis, muitas vezes improvisados, mas compensavam a falta de recursos com determinação. Do outro lado, os republicanos, ou pica-paus, contavam com aproximadamente 2.100 combatentes, sob o comando de oficiais leais ao governo, como o general Firmino de Paula. As forças republicanas tinham a vantagem de um melhor suprimento, com fuzis modernos, canhões e apoio logístico do governo federal. Eram soldados disciplinados, muitos vindos de outras regiões do Brasil, mas enfrentavam a resistência feroz de um inimigo que conhecia o terreno como a palma da mão. O combate começou nas primeiras horas da manhã de 27 de junho. Os federalistas, sob o comando de Gumersindo Saraiva,
tentaram surpreender os republicanos com uma investida rápida, aproveitando a mobilidade de sua cavalaria. O plano era flanquear as posições inimigas e romper suas linhas antes que os pica-paus pudessem organizar uma defesa sólida. Mas os republicanos, bem posicionados, responderam com uma barragem de tiros de fuzil e disparos de artilharia que ecoavam pelos campos de Pulador. O confronto inicial foi caótico, com nuvens de fumaça e gritos cortando o ar. Os federalistas avançavam com lanças erguidas, enquanto os republicanos se entrincheiravam, usando o terreno para proteger suas posições. Por horas, a batalha oscilou, com avanços e recuos de ambos os lados. Os campos abertos de Pulador se tornaram um palco de manobras táticas, mas também de perdas crescentes. À medida que o dia avançava, um problema crítico surgiu. A munição começou a acabar, especialmente para os federalistas, que dependiam de suprimentos escassos. Sem balas, a batalha tomou um rumo ainda mais brutal. Os combatentes passaram a lutar corpo a corpo, usando facões, lanças, baionetas e até pedras. Relatos históricos descrevem cenas de violência extrema. Homens caíam aos montes, o chão se tingia de vermelho e o som de metal contra metal se misturava aos gritos de dor e fúria. A Batalha do Pulador durou cerca de 6 horas, mas essas poucas horas foram suficientes para transformar o distrito em um cenário de devastação. Quando o combate finalmente cessou, no fim da tarde, o silêncio que se seguiu era tão pesado quanto o barulho da guerra. Não havia prisioneiros, um sinal da ferocidade do confronto. Estima-se que entre 800 e 1.000 homens perderam a vida, de ambos os lados, tornando o Pulador uma das batalhas mais letais da Revolução Federalista. A Batalha do Pulador não teve um vencedor claro. Os federalistas, apesar de sua coragem, não conseguiram romper as linhas republicanas, mas os pica-paus também sofreram perdas tão grandes que não puderam avançar imediatamente. O campo de batalha ficou coberto de corpos, armas quebradas e cavalos mortos, uma imagem que chocou até os sobreviventes mais endurecidos. Para os moradores de Pulador, o impacto foi duradouro. Famílias perderam filhos, irmãos e pais, e a memória do conflito se enraizou na comunidade. No contexto maior da Revolução Federalista, a batalha não alterou o rumo do conflito, que continuou até 1895, quando os federalistas foram derrotados pelas forças do governo. Mas Pulador se tornou um símbolo da brutalidade daquela guerra civil e da paixão com que os gaúchos defendiam seus ideais, fossem eles federalistas ou republicanos. Hoje, mais de um século depois, o distrito de Pulador, ainda parte de Passo Fundo, guarda as cicatrizes e as memórias daquele 27 de junho. Historiadores locais, museus como o Museu Histórico de Passo Fundo e até contadores de histórias mantêm viva a narrativa da batalha. Artefatos como lanças, fuzis e documentos da época, preservados em acervos gaúchos, nos ajudam a reconstruir esse passado. A Revolução Federalista, e especialmente a Batalha do Pulador, também inspirou obras literárias, músicas tradicionalistas e até documentários que exploram o orgulho e a tragédia do povo gaúcho. Para os brasileiros, Pulador é mais do que uma batalha esquecida nos livros de história. É um lembrete de como as divisões políticas, quando levadas ao extremo, podem custar caro. É uma história de coragem, mas também de luto, que nos convida a refletir sobre o preço da guerra e o valor da união. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela Batalha do Pulador, um capítulo intenso e marcante da história do Brasil. Aqui no Enigmas do Brasil, acreditamos que cada história do passado tem algo a nos ensinar sobre quem somos hoje. O que você achou dessa narrativa? Conhece alguma história ou lenda sobre a Revolução Federalista que gostaria de ver no canal? Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e nos diga qual enigma do Brasil você quer que a gente desvende no próximo vídeo.
Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. A Batalha do Pulador é só uma das muitas páginas do nosso passado que ainda tem muito a nos contar. Até a próxima e continue explorando os enigmas do Brasil com a gente.